Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Eu sou o professor Rodrigo Correia e estou aqui com meu amigo, o professor Rafael Chaia. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio, hoje com a presença de uma convidada muito especial, a doutora Mariana Arteiro, advogada especialista em direito empresarial, especialista em holding familiar e planejamento sucessório. São temas que estão bem em voga, né, ultimamente. Muita gente quer saber sobre isso. Com certeza, olha o meu sorriso. Professor de Direito Empresarial, cara, até que enfim, cara. Eu estou sendo aqui agraciado com a presença da senhora. Muito obrigado, doutora. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Que delícia estar aqui com vocês. Gente, conhecer só o CDB, que tem uma estrutura maravilhosa, e dividir essa mesa com um colega de Direito Empresarial. Que delícia. Olha, não podia estar no melhor ambiente, viu? Muito bem. Sabe quem mais veio? Quem? O Bruno Diniz, o nosso acadêmico do 9º semestre. Foi muito difícil trazer o Bruno, porque o passe dele é muito caro. Né? Na verdade, foi só trazer ele lá da sala do 9º A para cá. Mas ele é sensacional. Muito obrigado pela presença, Bruno, para brilhantar nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, professores. É uma honra estar com vocês aqui hoje, principalmente com a doutora, para discutir esses temas hoje de bastante relevância. Muito obrigado. Doutora, a pergunta é o seguinte. A pergunta é a seguinte, eu não vou fazer um troço antes? Você ia fazer, desculpa. O que você ia fazer? Então, antes de mais nada, a gente tem que deixar registrado que estamos gravando hoje, dia 24 de maio, e hoje é aniversário da doutora Mariana. Isso mesmo. Então, parabéns para a senhora. As nossas homenagens já, então queria inclusive presentear a senhora com um livro, Nossa, que é um dos que foi maravilha. Publicados esse ano pela revista Rede dos Tribunais, em que eu e o professor Bernardo, que já veio também aqui no episódio, foi o primeiro episódio aqui do podcast, escrevemos aí um artigo voltado para áreas de golpes digitais. Olha, então, já está devidamente dedicado. Honrada com presente. Muito obrigada pelo carinho, ainda mais no honra é aniversário. Muito obrigada. Muito bem. Agora sim, doutora, por que direito empresarial? Porque a gente é louco. Exato. Tá vendo? Só maluco. Exato. E aí é o que eu falo para as pessoas. Só que aí eu brinco com os alunos, professor, inclusive que a senhora está na questão de planejamento sucessório, eu sempre falo, a primeira atuação do aluno em direito empresarial não será em direito empresarial, será em outra disciplina, mas o direito empresarial ele está junto, ele está anexo. E eu gostaria que a senhora contasse para a gente como é que é essa fusão entre o empresarial e a questão sucessória, doutora. Você sabe que, na verdade, eu entrei no empresarial pelo tributário, que foi a minha primeira especialização, foi em tributário. E comecei a pegar um amor, um carinho pelas questões familiares envolvendo empresas. Então, as empresas familiares que me trouxeram através do tributário. Porque, na verdade, planejamento patrimonial sucessório nada mais é do que a junção de várias áreas do direito. Então, quando a pessoa fala assim, faço planejamento, mas sou familiarista, não. Você tem que ser várias coisas. Sim. Então, você tem que ter conhecimentos lá em tributário, família, sucessões, conhecimentos contábeis. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, vou ter que falar de números? Sim, terá que falar de números. A gente está falando de empresas pagam impostos, a pessoa física paga imposto. Sim. Aliás, imposto a gente acorda já pagando, né? Já emite um CPF hora que você nasce. Exatamente. Não é? Então, essa junção, o que me encanta no planejamento patrimonial sucessório e holdings, principalmente, é exatamente essa junção que a gente faz de todas as matérias que envolvem e poder criar estratégias com todo esse conhecimento. Esse é o diferencial do bom profissional do mercado. Exatamente. Eu brinco que eu tenho a história do pato, que eu falo que o profissional do direito hoje, o bacharel em si, ele não pode ser águia. Porque a águia vai lá, voa, pega, bica, mas se perder o bico ou perder a asa, ela não trabalha mais. Tem que ser igual o pato. O pato, ele anda, nada e voa. Tudo meia boca, mas ele consegue trabalhar nesse sentido. Aí eu digo que o bacharel em direito, até pelo título que ele tem, ele precisa ter um mar de conhecimento com um palmo de profundidade em tudo, para quando ele escolher a área dele, ele conseguir navegar naquelas áreas adjacentes, e se porventura lhe faltar conhecimento, ou ele faz uma pós específica, ou ele contrata um colega, né, traz um colega de parceiro para ajudá-lo também nessas áreas. Justamente por quê? Porque não tem essa desconexão entre as áreas. E a senhora falou de tributário, foi a mesma forma. Eu comecei em tributário, também fui para o empresarial. Mas isso é importante a gente falar, viu? O mercado hoje está cada vez mais voltado para estabelecimento de parcerias. Sim. Mesmo que você hoje se coloque assim, eu quero ser um grande especialista em uma área X. Se você não tiver as parcerias, por quê? Porque o direito hoje está transversal. O direito hoje é como a doutora falou. Quero trabalhar com planejamento sucessório. Não adianta você ser o especialista em empresarial ou especialista em sucessões. Né? E se você não tiver aquele conhecimento adjacente, busca uma parceria ou pelo menos abra sua cabeça, saia da sua caixa e vai estudar essas outras áreas. E doutora, essa questão hoje a gente parte, essa mescla entre o direito empresarial
e o direito sucessões, né, justamente para as holdings familiares. Mas por que isso aconteceu? Quais são os problemas que foram se apresentando nas sucessões até se chegar a, não, temos que fazer uma estrutura de uma holding e fazer essa mescla? Porque antigamente, você pega uns 20 anos atrás, não se conversava sobre isso, como é hoje, né? Fazia o inventário lá maluco, 10 anos no inventário, todo mundo se matando, aquela coisa toda, pagando um monte de TCD, aquela desgraça. Aonde que surgiu essa ideia, doutor, de fazer essa fusão? Bom, eu desde 2005 já trabalho com planejamento patrimonial sucessório através de holdings. Desde os primórdios, quando a gente não sabia muito o que fazer, sabe? A gente testava um pouco os limites do que estava na lei para ver se funcionava. Na época que tudo era mato, né? Totalmente. E principalmente porque a gente só ia saber se estava validada a estrutura quando caísse no judiciário. Sim. Então, entre você aplicar a atividade no escritório e ser levado à prova, porque o herdeiro ou o sócio que está na empresa, é na hora da briga pau-guerra que a gente sabe se vai funcionar tudo aquilo que você colocou dentro, previu ali no contrato social. Então, precisei de alguns anos para entender se estava validado. E nos primeiros casos que chegaram para validação, ok, deu certo. Então, a gente é da época do teste. A gente testava para saber. E muita gente falava assim, mas você trabalha com ilicitudes. Você está aplicando aqui tudo que está fora da lei para poder ficar burlando o direito sucessório. Não, muito pelo contrário. A gente se vale das coisas boas da lei para poder aplicar em favor da família. Através, né, do nosso direito empresarial, através das empresas. Então, eu sou daquela época em que você não tinha muita gente fazendo isso, não. Era na raça. Agora, depois, então, da reforma tributária do ano passado, a gente está navegando aqui em mar aberto, mas com muita facilidade. Porque está na moda. Exato. Né? Com o aumento de imposto, com a progressividade do TCMD, com novas alíquotas surgindo, agora, né, que a gente vai ter a mudança, né, dos impostos para IBS, CBS, que não tinham essas previsões para as empresas familiares, e mais, mudando a relação com as empresas no exterior. Trusts e offshores passaram a ter uma previsão legislativa que não existia no passado. Ao mesmo tempo que a gente cria segurança jurídica, porque a gente passa até a letra da lei para atender, e não é mais aquilo que a gente fazia, né, ia testando para ver aonde a gente ia chegar, a gente também tem estruturas mais difíceis, porque você tem que começar a contornar as situações para entregar o melhor planejamento ao cliente. Então, você vê que ao longo dos anos, houve um crescimento da área exponencial. Sim. E muito bom, porque começou a surgir curso, pós-graduação, tem até, hoje já tem escolas aplicando só planejamento patrimonial sucessório. E que vantagem hoje o aluno tem de poder acessar isso? Porque as faculdades não têm essa matéria. Não. É assim, é igual eu estava falando com o professor Macena, nosso coordenador, que é justamente, eu tento ministrar algo mais ao final direito empresarial 1, né? Por a gente está falando de sociedade limitada, tenta trazer algo, mas não é com a devida profundidade. Né? Só demonstrando, isso aqui existe, aquela coisa toda. E o professor de direito de sucessões, né, professor Delmiro, também faz isso lá dentro, mas não tem a disciplina mesmo para fazer, né, essa profundidade que merece o tema. E eu acho que, como a senhora falou, nenhuma faculdade de Direito tem, né? Isso aí é deixado para pós-graduação, ou às vezes nem isso, né? Sim, eu sou da primeira turma de pós-graduação da FGV em Planejamento Patrimonial Sucessório. Então, a gente também foi o boi de piranha, né? Então, a turma ali foram desenhando o curso. Por ser a primeira turma, eles fizeram uma triagem, né, dos alunos, colocaram pessoas que já estavam atuantes no mercado para poder desenhar. E aí criou-se a primeira turma da FGV em planejamento. Hoje eles têm o curso, eu sou da época da pandemia ainda, a gente estava fazendo curso online para poder desenvolver. E se tornou... Bom, depois da FGV, vários outros acabaram instituindo também o curso lá. Mas a gente vê muitas pessoas de fora criando mentorias. Por exemplo, eu tenho uma mentoria, então eu tenho muitos colegas que são mentores para que a gente faça com grupos menores para trabalhar especificamente a área. Então, muitas vezes entram alunos de direito, interessados no tema. Mas, voltando, a gente tem que ter um conhecimento, apesar de amplo, para poder aplicar aqui, também é um conhecimento específico. Por óbvio, eu não estou falando aqui, por exemplo, na nossa questão tributária, eu não estou falando aqui de ICMS, porque ICMS é um imposto que não cabe aqui dentro. Mas eu estou falando de outros impostos, outros tributos que cabem perfeitamente e que eu tenho que ter um conhecimento muito aprofundado. E TCMD, por exemplo, que é o imposto, né, sobre doação e transmissão causa-mortes. Então, o conhecimento em tributário, que eu estou usando como exemplo, para quem vem de família e sucessões, vai fazer falta se ele não tiver na hora de aplicar. Não, isso a gente brinca aqui no curso, que eu sou professor de tributário também. E aí nós temos mais ou menos parelho ali entre direito de sucessões e direito tributário. Quando chega próximo a questão de partilha lá com o professor de direito, a gente fala assim, pessoal, lembra que tem o ITCD. Aí as pessoas,
Ah, Rodrigo, mas é só, né? Houve essa exine paga. Falei, não, porque dependendo se um herdeiro ou outro ficar mais do que o quinhão, nós temos o D do ITCD. E às vezes o advogado não sabe disso. Ele faz a partilha maravilhosa como o cliente quer, aí quando vai chegar para verbar no cartório, lá no imóvel, aí chega aquele boletão lá, né? O que o cartorário fala assim, ó, não vai dar para registrar, precisa emitir a guia ITCD. Ele, como assim? Eu já paguei? Não, mas faltou doações, porque você está com um quinhão maior. Então até isso, numa partilha comum, tem que ter também. E as pessoas, às vezes, não se tocam nisso. Vou te contar que São Paulo ainda tem um detalhe, já aproveitando, a gente está falando aqui do ITCD, o ITCMD para nós em São Paulo, que como é uma legislação estadual, ou você para ler a legislação, ou você está fadado a errar, né? E São Paulo tem um detalhe, inclusive tem se tornado hoje um estado extremamente interessante para se fazer planejamento patrimonial acessório. Na doação com reserva de usufruto, você tem um redutor do imposto, você tem um desconto de 1/3. Sim. E que, ao final, quando o doador falece e o usufruto é extinto, você não tem que pagar este 1/3. Em São Paulo tem esse truque. E as pessoas não sabem. Porque elas vão ao cartório doar o imóvel, por exemplo, isso também está na moda, doa imóvel, reserva usufruto e acha que está tudo feito. O cartório cobra imposto cheio. E aí o contribuinte paga, o advogado que não é tributarista, não mas sabe. Trabalha com sucessões, não está acostumado a lidar com isso, sugere para que o cliente pague, pagou imposto cheio e nem sabe que tem aí imposto a ser restituído. E pior, se paga o imposto de 2/3, ainda chega no final, quando é extinto o usufruto, o cartório vai cobrar 1/3 e ele acaba pagando. Então é uma chuva de mandado de segurança. Mas aí a gente está vendendo mais um produto para o cliente, né? Pronto, exatamente. E doutora, organizar uma holding familiar acaba com a briga dos herdeiros? Porque a gente sabe que quando, né, o pai ou a mãe falece, que era o dono dos bens ali, vira o baratavô em casa, né? Não tem mais amigo de ninguém, não tem mais parente, eu quero esse bem, eu quero aquele. E com a holding, melhora isso aí? É um dos grandes benefícios. Porque logo em vida, o patriarca, matriarca ou um patrimonialista, que é o termo que a gente usa, consegue já deixar isso distribuído. Então, quando ele coloca o patrimônio dentro da empresa, transfere para dentro da empresa e os herdeiros se tornam os proprietários junto com ele, né? Como que acontece isso? Então, eu transfiro lá, eu tenho uma fazenda, casa da praia, o sítio, a casa onde eu moro, transfiro para dentro dessa empresa, e muitas vezes você não tem nem que pagar o ITBI, dependendo da maneira como se constitui, tem alguns pressupostos para isso. Já evita, economia tributária acontecendo aqui. Você não tem que pagar o ITBI, transfere imóvel para dentro dessa empresa e os imóveis passarão a ser da empresa. E o que os herdeiros, ou neste caso os patriarcas, o patriarca, a matriarca, passam a ter? Cotas sociais. E a partir do momento que ele tem essas cotas sociais, ele pode doar aos filhos, olha lá, com a reserva do usufruto, faz economia tributária, já reduz em 1/3. Doa aos filhos, os filhos passam a ser sócios dessa empresa com os pais. Nesse momento, muitas pessoas têm aquele receio, poxa, mas doei, meu filho vai sair vendendo? Se for através de uma holding, não. Você consegue colocar algumas proteções que evitam que esse filho venda, que esse filho forneça em garantia essas cotas, mas que essas cotas acabam sendo destinadas à sua nora ou seu genro, aos cônjuges desse filho. Que é um dos grandes receios dos patriarcas de acabar diluindo esse patrimônio. Se esse filho morrer, vai ficar para os herdeiros dele? A gente consegue até fazer com que isso volte para os pais. Então, é uma série de proteções que você só consegue pela estrutura corporativa, pela estrutura em pessoa jurídica, que na física não seria possível. Você imagina que você, na física, doaria ao seu filho um prédio, uma casa, reserva o usufruto, esse filho vai lá e vende a casa. Você faz o quê? Exatamente. Não faz. Né? Não faz. Então, aqui dentro da empresa, você consegue evitar. E, com isso, você evita o quê? O litígio no momento da morte. Porque uma vez que o patrimônio já está dentro da empresa e o que está sendo levado a inventário, se for o caso, levado a inventário são cotas sociais, é só dividir essas cotas entre os herdeiros. E mais, você já deixa especificamente previsto no contrato social como que vão ser os quórum de deliberação. Então, olha, se a gente for vender algum imóvel da empresa, qual é o quórum? A unanimidade? Todos têm que estar de acordo? Não, basta que a maioria esteja de acordo? Ou, para que se venda o imóvel, é necessária a assinatura do pai, da mãe? Você consegue, que na pessoa física não conseguiria. Então, você vai reduzindo a litigiosidade, porque você vai amarrando o herdeiro dentro daquilo que ficou previsto. É muita vantagem, né? Sim. Com certeza. Mas às vezes eu vejo que muitos patriarcas, matriarcas, né, eles têm ainda medo, né?
de fazer essas transferências, como a senhora falou, né? Eles ainda têm certo receio e preferem, às vezes, fazer doação em vida. Né? Mas essa doação em vida ela acaba sendo mais custosa, não chega, doutor? E tendo um risco maior? Eu falo que a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, o importante, sempre que o cliente chega no escritório, é dar a maior clareza possível da estrutura ou da estratégia para que ele compreenda onde que ele está navegando. E para isso a gente faz sempre muitas pessoas chamam isso de comfort letter, algumas pessoas chamam isso de termos de isenção de responsabilidade ou fornecimento de estratégia, enfim. E a gente escreve exatamente tudo o que vai compor o planejamento do cliente e ele assina isso concordando, para que a gente saiba, e ele também, de que ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, hoje, um pai que tem receio de fazer doação de bens ou doação de cotas, no nosso caso, para os filhos, é porque não sabe as vantagens do negócio. E aí, vou te dar um exemplo. Se você doa um imóvel para um menor de idade, então o pai está com receio, olha, eu vou deixar em nome do meu filho, vou reservar o usufruto para mim, e pelas circunstâncias da vida surge uma oportunidade dele vender este imóvel. Ele não vai conseguir, porque esse filho é menor. Exato. Ele vai precisar de um alvará judicial, ele vai precisar da concordância do Ministério Público, ele vai precisar explicar por que ele quer vender. E talvez ele encontre lá na frente uma barreira. E o juiz fale, não, você não vai poder vender este imóvel. Olha um problema que ele criou, porque ele, achando que resolvendo em vida, estaria com uma solução. Não é o caso. Agora, vamos mudar essa figura. Esse pai transferiu o imóvel para dentro de uma empresa patrimonial e doou as cotas ao filho menor. E ele, logicamente, como pai, é quem vai ser o responsável, que vai representar este filho dentro da empresa. Neste caso, não tem nenhum problema ele alienar o MEI. Ele não precisa judicializar a questão. Ele não vai depender do homem da capa preta para poder resolver isso. E fica livre, pode livremente dispor dos seus bens. Mais uma das vantagens. Então, a doação, ela tem que ser muito bem explicada para o cliente. Colocar cláusulas, né? Cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, imperabilidade, reversão, que eu adoro. E detalhe, cláusula de reversão, para quem está nos acompanhando e não sabe, você doa para o seu filho. Se ele falecer antes de você, volta para você. E se você já tiver falecido, fica para o teu cônjuge. Sim. Olha a vantagem. Enquanto isso, se você não fizer isso e deixar inventariar, o sua esposa ou seu marido vai ter que ficar dependendo da anuência dos demais herdeiros para fazer qualquer coisa. Doutor, uma dúvida agora. O planejamento sucessório, ele foca tão somente na questão patrimonial ou ele tem disposições, por exemplo, que já alcançam agora a chamada herança digital, que é um dos pontos que vai entrar nessa reforma do Código Civil? Ele consegue atingir o patrimônio digital também? É possível você fazer um planejamento para essas coisas? Sim, sem dúvida. A gente primeiro precisa deixar claro que planejamento patrimonial sucessório não é só através de holding. A gente tem diversas ferramentas. Então, testamento, por exemplo, é uma delas. Procuração em causa própria é outra. Seguro de vida, previdência. Tem uma série. Eu tenho uma palestra que eu falo de quase 20 alternativas que não são através de holding. E a herança digital já é uma realidade. Né? A gente já vê no noticiário, enfim, toda hora aparecendo essas questões. E hoje já se trata do planejamento da herança digital. E aí vou te contar. Minha mãe é blogueira. Olha aí, ó. Olha aí. Mamãe é blogueira. Minha mãe tem 1 milhão de seguidores. Você imagina que no dia que mamãe faleceu, eu tenho um problema para resolver. O que eu vou fazer com essa herança digital que ela está me deixando? É porque a gente tem um verdadeiro patrimônio digital que muitas vezes as pessoas nem imaginam que possuem. Mas na minha visão, talvez eu esteja sendo muito simplista, por exemplo, na minha cabeça, uma pessoa que é blogueira e acaba vendendo produtos ou prestando serviço, uma mentoria, para mim, ali, aquele perfil da rede social, doutor, é um estabelecimento. É um negócio. Na minha cabeça era assim, era muito tranquilo. É que depois conversando com o Chaya, que aí tem as questões de direito de personalidade envolvidos, aquela coisa toda. Mas na minha cabeça era muito simples. Você usa, ele colocou lá na rede social, conta, que tem lá, né? Conta do Instagram, ou conta do Facebook, mas o canal do YouTube, por exemplo. Não, mas tem a conta que você escolhe, conta pessoal ou conta de empresa. Sim, conta profissional. Conta profissional. Conta profissional, para mim, a partir do momento que ela está utilizando para prestar algum serviço, que seja de mentoria, por exemplo, para mim, ali, ou marketing, né? Para empresas terceiras, na minha visão, aquele perfil ele é estabelecimento. Sim. E se ele é estabelecimento, o herdeiro tem direito a receber ali, né, aquela Mas herança, aí você né, tem o problema, por exemplo, de mensagens privadas que você troca por esse perfil. Rapaz. Fotos. Fotos. Aí você está já entrando na seara do direito de personalidade de outras pessoas. Aí temos Entendeu? um problema. Aí que é o delicado. E hoje nós temos um patrimônio digital que a gente muitas vezes não sabe mensurar. Por exemplo, você tem jogo?
Jogo do quê? Jogo eletrônico. Meu? Jogo eletrônico. Você compra jogos eletrônicos? Compro bastante. Opa. Então, você está adquirindo só a licença de uso desse jogo. Ela compõe um patrimônio. Perfeito. Em tese, com a sua morte, essa licença de uso está extinta e você não pode transferir para ninguém. Faz sentido. Mas morre aí você, no perfil lá do... aí quer dizer, você gastou alguns milhares de reais e o que virou desse patrimônio? Entendi. É que assim, agora me fez sentido o que você disse. É porque aí eu não consigo, em que pese meu filho tem a minha senha da PSN, ele não consegue transferir a licença de jogo para a conta dele. Entendi. Exatamente. Uma das primeiras pessoas que levantou essa discussão foi o Bruce Willis. Porque o Bruce Willis ele chegou a fazer uma notificação na Apple, isso há uns 10 anos, que ele falou o seguinte, olha, eu tenho centenas de filmes na minha conta Apple. Eu tenho milhares de músicas na minha conta Apple. Eu tenho um patrimônio aqui na casa de algumas centenas de milhares de dólares. E eu já fui informado que quando eu morrer eu vou perder tudo isso. E eu não quero, eu quero que transfira para os meus filhos. Faz sentido. Entendi. Então, aí entra a importância então desse tipo de instrumento, para a gente começar a ter essas alternativas, então. Sim, e ainda uma dificuldade maior. Se isso não tiver previsto, por exemplo, um testamento, o inventariante vai poder ter acesso a esses dados? É que essa é uma pergunta. Eu poderia colocar no testamento, por exemplo, que meu filho tem direito ao meu perfil no Instagram e a senha é tal? Na verdade, você não precisaria nem fornecer a senha, né? Bastaria você passar para ele, através do testamento, que ele é quem vai ficar titular deste patrimônio. E aí a empresa teria que fazer esse fornecimento. E é tão... eu falo que ainda está tão imatura essa conversa aqui que a gente está tendo hoje no mercado, que muitas vezes as empresas não atendem nem essas ordens. Então, você tem, muitas vezes, juízes determinando que as empresas cumpram com esse tipo de ordem, e elas não têm instrumentos para fazer isso ser cumprido. Não consegue colocar um terceiro entrando ali na conta. Entendi. Vou te botar um problema maior. O que a gente faz com os bitcoins? Pronto. O que a gente faz com os bitcoins cuja senha somente o titular detém? E se você perder a senha, você perdeu a carteira. Exatamente. Não existe recuperação. Não existe recuperação. E tem pessoas que investem muito dinheiro em moedas digitais. Como vai passar isso em herança? Porque hoje você não ter a senha do banco não tem nenhum problema. Você leva ao banco, passa normalmente. E os bitcoins? É um problema digital que a gente tem quase que sem solução. Quem vai cumprir isso? Para onde eu vou oficiar? Quem vai me passar esse dinheiro? Perfeito. Não tem como. Não tem como recuperar a senha. Se estiver numa corretora, você ainda consegue com a corretora. Agora, se estiver numa hot wallet, se estiver numa hard wallet, numa soft wallet, esquece. Exatamente esse problema. Esquece. Você não tem acesso. A gente ficou tão preocupado com segurança nas últimas décadas que a gente criou uma série de problemões para o direito. A verdade é essa. Porque você não tem como quebrar hoje o esquema de segurança, o protocolo de confiança da blockchain. Sim. Se você tiver lá um pendrive com 200 bitcoins, olha, fulano faleceu, deixou esse pendrive com 200 bitcoins. Beleza, acessa. Como? Não tem a senha. Meu amigo, você pode rezar para Deus no céu e na terra que você não vai entrar nunca. Pronto. Se o cara não deixou escrita a senha em algum lugar, você não entra e ponto final. Mas é a pergunta, será que interessa fazer a regulamentação da moeda digital? É porque o direito não consegue acompanhar essa evolução tecnológica. É impossível. E não consegue mesmo. Não, é impossível. E agora é o momento que o direito digital brilha. Ele estava esperando Engole. esse momento. Ele estava esperando esse momento para brilhar. É lógico. É lógico. Eu preparei todo o terreno. Toda vez é a mesma coisa, viu, doutor? Todo mundo reclama, mas tudo converge para o digital. Quando estava aqui, ó, feliz, empresarial, navegando aqui nesse podcast, você tem que chegar com esse digital. Sextou, rapaz. Me processe. Não dá. Doutor, e a questão tributária, né? Porque muita gente ainda acha, em que pese a Constituição ela tenha lá, né, uma imunidade para constituição de empresa e integralização de capital social, mas tem situações que, por vezes, a fazer essa transferência de imóveis ou bens, patrimônio no geral, para sociedade empresária, holding no caso, tem que pagar, né? Sem dúvida. Né? E a gente vive, de 2020 para cá, algumas decisões do STF que acabaram mais atrapalhando do que ajudando. Porque também tem aquele problema do direito, né? A interpretação é de acordo com o leitor. Sim. Nem sempre é aquilo que quem escreveu quis passar, é aquilo que a gente está entendendo. Exatamente. Então a gente tem aí, por exemplo, o tema 796 do STF, que fala a respeito exatamente do ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, se ele é imune ou não. E quando saiu, nós fizemos uma festa, porque a gente, o Alexandre de Moraes, que foi um voto divergente, a gente estava feliz da vida que ele tinha dado um voto a favor, de acordo com a nossa análise dos advogados. Todo mundo saiu impetrando mandado de segurança, já pedindo a imunidade
do ITBI. Aí vem as prefeituras com uma outra interpretação a respeito do texto, favorável a elas, em que divergia completamente. Então, no começo, nós tínhamos os tribunais dando imunidade, independente da atividade da empresa. Sim. Depois, isso reverteu. As prefeituras começaram a conseguir cobrar uma diferencinha ali entre o valor que estava sendo integralizado e o valor de mercado. E aí saiu fazendo a festa, voltou-se atrás, começou a aplicar. E hoje a gente vive uma verdadeira briga entre advocacia e prefeituras dentro dos tribunais. Hoje, favorável a nós está somente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que já deu uma determinação colegiada dizendo que não deve ser cobrado ITBI em empresas que não exercem atividade imobiliária de compra, venda, locação ou arrendamento de bens. Aí as pessoas me perguntam, poxa, doutora, mas a minha empresa eu alugo, compro, vendo imóveis. Como eu vou fazer? Vou ter que pagar esse ITBI? Muito provavelmente, porque também não dá para você ter o melhor dos mundos todas as vezes. Porque uma vez que você transfere este patrimônio para dentro de uma holding patrimonial, você vai ter outros benefícios tributários. Por exemplo, se você aluga um imóvel na pessoa física, você pode ser tributado até 27,5% no imposto de renda. Já na pessoa jurídica, isso cai para, no máximo, 14,53% na locação. E na venda? Na venda, você paga na pessoa física até entre 15% e 22,5%, enquanto aqui na jurídica você vai pagar até 6,73%. É uma economia absurda. Lógico que eu estou falando em valores genéricos, isso tem que ser levado para cálculo, existem cálculos a serem feitos para isso, mas as vantagens são inúmeras. Então, também não dá para ter vantagem sempre, né? Tem que tomar esse cuidado. Mas vale a pena, sim. Né? Lógico, as pessoas perguntam, mas eu tenho uma casa, vale a pena fazer uma holding patrimonial para um imóvel? Por óbvio que não, porque você vai ter despesas. Contador, advogado, manter essa empresa aberta, pagar os impostos, tem que ter atividade. Que muitas pessoas constituem uma holding patrimonial, deixa ela inativa. Empresas inativas hoje derrubam o CNPJ. Você tem problemas, porque depende da atividade da empresa para você apurar se vai ter que pagar o ITBI ou não. Uma empresa inativa você não tem como apurar. Muitas vezes você perde uma imunidade de ITBI em razão de não ter atividade empresarial. Você veja que são tantos detalhes, e aí entra a importância do profissional especializado no assunto. Para te trazer este nível de segurança, para que se faça um bom planejamento através de holding patrimonial. E como a senhora disse, é um mercado que está crescendo justamente pela reforma tributária e agora essas notícias de que as alíquotas serão variáveis ali de TCMD, né? Obrigatoriamente. Exatamente. Serão obrigatoriamente variáveis, porque com a reforma tributária, o ITCMD, que era um imposto que alguns estados levavam até 8%, que era a alíquota máxima, agora se tornou obrigatório que todos os estados levem a alíquota máxima. São Paulo, por exemplo, a gente tem uma alíquota de 4%, já com um projeto de lei para que ela suba dentro dessa progressividade que vai ser prevista, que pode dobrar. Então, você imagina que hoje a gente tem pagando uma alíquota fixa de 4% e mais lá na frente, dependendo do tamanho do patrimônio, isso vai bater 8%. Fazenda. Aqui a realidade hoje do Mato Grosso do Sul, a agropecuária é muito forte. Fazendas aí de mais de milhões de reais, 100 milhões de reais, recebendo uma alíquota aí de 8%. É uma fortuna. Enquanto você tem o ITBI, que é um percentual bem menor, olha a estratégia do planejamento, né? Então, se eu tenho um ITBI, às vezes uma cidade tem um ITBI de 3%, 2%, depende de onde está o imóvel, você paga esse ITBI de 2%, 3%, coloca dentro da empresa, que já é um valor menor do que o ITCMD, que vai bater 8%. Não, com certeza. Mas na hora da partilha das cotas, doutor, também tem que pagar o ITCD, né? Sem dúvida. Porque tem muita gente assim que eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, fazendo propagandas, né, a respeito. Não, você não vai pagar ITCD. Não, tem que pagar. Na hora de fazer a divisão de cotas, paga ITCD, pode até ser menor, mas o Estado ele faz uma avaliação da empresa também. Sim, depende dos estados. Cada estado tem uma maneira de fazer a avaliação. Então, voltando aqui que São Paulo, que é a minha realidade, que eu trago os números mais rapidamente, que está sempre na cabeça, mas São Paulo, por exemplo, a base de cálculo das cotas é menor do que a base de cálculo de um imóvel. Porque o imóvel, o correto é você, quando vai transmitir por doação, é valor de mercado. Este é o correto. As pessoas não usam, coloca lá o IPTU. Mas São Paulo já está reavaliando isso. Já tem clientes recebendo o termo de notificação fiscal. Aqui em Mato Grosso do Sul, a senhora, para emitir a guia do TCD, faz o cadastro, vai o avaliador lá. Não é mais o valor venal do imóvel.
Aqui em Mato Valor Grosso de Sul mercado. é o valor de mercado. Aí tem o Justamente. prazo para impugnação e tal, mas chega o valor de mercado lá. Sim. Metro quadrado da área. E enquanto fazendo isso por dentro da pessoa jurídica, você vai fazer por meio do balanço patrimonial da empresa. Então, São Paulo hoje aplica o patrimônio líquido, que é um valor menor do que o valor de mercado do imóvel. Então, você já ganha um redutor tributário. E mais, por que eu bato tanto na tecla de São Paulo? Porque realmente hoje é um estado extremamente vantajoso para fazer planejamento. Então, além de ser uma base de cálculo mais baixa, São Paulo tem um limite de isenção favorável, mais ou menos de R$85 mil por ano. Às vezes as pessoas dão até dinheiro aos herdeiros para que eles adquiram esse patrimônio. Entendi. Né? Nós temos que avaliar. Você também não vai doar dinheiro para um herdeiro que está casado para que ele compre o patrimônio e comunique isso para a esposa. Claro. Existem métodos para que você faça isso. Mas olha as inúmeras vantagens. E aí vai de estado para estado. Você tem Rio de Janeiro, por exemplo, que já está com uma alíquota batendo lá em 8%. Rio de Janeiro. Pesada, pesada. Né? Então, muitas pessoas mudam o domicílio fiscal, faz alteração de domicílio fiscal para poder se valer de uma alíquota de TCMD mais baixa. Muita gente muda domicílio fiscal para São Paulo, porque doa com reserva de usufruto, aquela redução de 1/3 que não vai pagar no final, já tivemos uma economia tributária também. Então, as vantagens são inúmeras. Perfeito. Professor, eu posso puxar um gancho? Claro, fica à vontade. Até nessa questão da reforma tributária, doutora, como que ela vai afetar o planejamento sucessório? Porque no planejamento sucessório, a gente vê muito essa questão da interdisciplinaridade, né? A gente trabalha o Código Civil, a gente trabalha o tributário, inclusive o Código de Processo Civil também, com algumas cláusulas envolvendo o artigo 190 e etc. Agora, a reforma tributária especificamente, como que ela vai atingir essas questões de planejamento sucessório e familiar? Tirando essa parte do ITCMD que a gente já pautou aqui, existe a questão da modificação dos impostos que passarão agora a ser, serão dois, né, que é o IVA dual, que é o IBS e o CBS. E nós estamos neste momento agora exatamente aguardando uma definição dos nossos queridos legisladores, né, está em Brasília aguardando decisão, né, dos nossos eleitos, para que eles falem a respeito de quais regras vão valer. Pelo projeto que está lá, com mais de 300 artigos, extremamente complexo de compreender, vamos ter essas questões de creditamento. Então, uma vez que você está na empresa, você vai se creditar de algumas despesas que vêm dali e você vai abatê-las no momento de vender esse imóvel, enfim. Isso pode gerar benefícios para a empresa patrimonial, sem dúvidas, mas para a empresa patrimonial em atividade. Entendi. Aquelas que não têm atividade, muitas não têm, né? Porque acaba ali, se você tem uma atividade agropecuária, ótimo, porque você tem uma série de despesas que vão te gerar esse crédito que você vai poder utilizar no momento de venda, por exemplo. Mas se você tem empresas inativas, porque muita gente faz isso, transfere o patrimônio, a casa onde mora, a casa da praia, o sítio que ocupa, então não tem atividade. Como ela vai se creditar das despesas para depois se valer? Não vai. E aí você vai ter um imposto extremamente alto para pagar. Então, nós estamos esperando, né, o que vai acontecer com esse projeto para entender aonde a gente vai se encaixar e poder oferecer uma melhor estrutura para o cliente. Mas eu tenho uma frase que eu sempre utilizo. Não dá para a gente trabalhar com o futuro, tem que trabalhar com hoje. Hoje, o que nós temos, a legislação que ainda está valendo, está em vigor, é essa que a gente tem praticado já nos últimos 20 anos, desde a promulgação, né, do novo Código Civil, e a gente, que já não é novo, agora já está velho, vai passar inclusive por reforma, mas desde esta época a gente vem aplicando assim e estamos aguardando agora a movimentação dos nossos queridos políticos, e eu espero que eles leiam o que está lá, porque se a gente que é técnico lê e não entende, eu não sei como eles que não são vão conseguir compreender aquele texto que, na minha opinião, é impraticável. É impraticável. Vai criar uma aberração tributária e que, na prática, vai se tornar algo muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se você tiver a oportunidade de ler o texto. Mesmo para os tributaristas está extremamente difícil explicar o que vai acontecer no nosso país com relação ao IBS e CBS. E vai se refletir, obviamente, nas empresas patrimoniais. Não, com certeza. E nessa questão da empresa patrimonial, quando a senhora falou que não tem movimentação, que é muito comum, né? Porque a pessoa ela tem uma outra atividade que não é uma atividade empresarial e acaba montando uma holding só para a questão de sucessões. Mas então a gente pode, por exemplo, criar uma holding em qualquer empresa da pessoa. A gente poderia dizer isso? Por exemplo, a pessoa ela tem uma loja de sapato. Poderia essa sociedade empresária da loja de sapato ser essa holding, doutora? E sem comportar dúvida. isso? Sem dúvida. O que a gente tem que analisar aqui é risco. E por que é tão importante a gente fazer a tal da anamnese do cliente ou da due diligence do cliente? Né? Levantar, né? Entender qual é o risco desse cliente.
para entender se vale a pena colocar, por exemplo, numa empresa de sapato. Sim. A empresa de sapato tem muito problema trabalhista? Pode ter, melhor não pôr. Perfeito. Eu estou, nesse momento, executando o planejamento de um cliente que ele é consultor em trading. Então, exportação e importação. Qual o risco? Zero. Ele trabalha sozinho lá dentro. É ele, a filha e acabou. E dando consultoria. Não tem empregados, paga os impostos em dia. É uma empresa que já caminha há algum tempo. E por que é favorável? No caso desse meu cliente, que nós vamos fazer a integralização, e nem é do patrimônio, tá? A propriedade plena. Nós estamos integralizando a nua propriedade dos imóveis dele, que é um outro truque que a gente tem usado, e truque na maneira pejorativa de falar, que a gente tem usado para reduzir imposto também. A gente integraliza a nua propriedade, já ganha também um redutor de 1/3 em São Paulo, fazendo isso. E com a nua propriedade, o patrimonialista reserva para si o usufruto do bem. E por que isso é necessário? Porque ele está integralizando ali a casa onde ele mora, a casa da praia, o sítio que ele utiliza. Com o usufruto, ele tem a posse do bem, ele pode utilizar. Se ele quiser alugar, ele até pode. Como são imóveis que não têm um valor estratosférico e um aluguel baixinho, não vale a pena ele colocar dentro da empresa. Então, a empresa tem uma atividade completamente diferente, não é uma atividade imobiliária. A gente consegue uma imunidade de TBI, porque a atividade não é imobiliária, é atividade de trading, consultoria em trading. Não vai ter esse problema de pagar, transfere. Ali dentro vai entrar de sócia já a esposa e a outra filha do casal. A família já vai estar bem resolvida e nós vamos começar a fazer a doação das cotas, neste primeiro momento, com isenção. Então, ele vai transmitir para cada filha 85 mil cotas, a valor de R$1 mais ou menos, por ano, e vai passar isso aos pouquinhos, foi a escolha da família. Detalhe, quando ele tiver que pagar impostos, e se for subir a lei, ela não vai ser... Subir a lei, não, minto. Se for subir a alíquota em decorrência da reforma tributária, então nós temos o projeto de lei já tramitando em São Paulo, dá tempo dele se reorganizar. Porque a gente tem que respeitar, né, alguns princípios da anterioridade nonagesimal. Então, vamos ter aí 90 dias de respiro e virada do ano. Então, a gente acredita que até setembro a gente deva ter alguma novidade. Então, ele tem 90 dias para resolver se ele quer pagar na alíquota antiga ou quer pagar na nova. E por que é interessante fazer esse estudo? Em São Paulo, por esse projeto de lei que está tramitando, até 3,5 milhões de reais, doações até 3,5 milhões, ainda está dentro da alíquota de 4%. Entendi. Então, está valendo. Para quem está abaixo de 3,5 milhões, tanto faz, doar agora, doar depois. Quem está acima de 3,5 milhões, aí já é necessário fazer conta. Vale a pena? Vou usar a lei agora ou depois? E aí vai virar uma loucura o escritório, porque serão 90 dias pra voltando tudo, todo mundo para fazer doações e resolver essas empresas. Exatamente. Essa é uma dúvida que eu tenho. A gente está vendo todo esse ambiente empresarial, toda essa ideia da holding, do planejamento, para quem trabalha com empresa e tal. Agora, para quem está nos assistindo, o cidadão médio, ele pode se beneficiar disso? O cara que tem ali, o cara tem uma esposa, 2 filhos, uma casa, um carro. Se ele quiser também fugir, de repente, dessas altas taxas que muitas vezes são cobradas ali no inventário, etc. Esse cidadão comum, ele também pode se beneficiar disso? Por isso que eu estava explicando que planejamento patrimonial sucessório não é só através de holdings. Você não vai constituir uma empresa, como eu disse, né, com tantas despesas, com tanta complexidade, para alguém que tem uma casa, um carro, um patrimônio que não é enorme, assim, não vale a pena um investimento em razão do patrimônio. São bens que, lógico, construídos ao longo da vida, de muito trabalho, etc., mas que podem ser feitos planejamentos que não necessariamente por meio de uma empresa. Então não é uma realidade distante do cidadão comum, né? Não, porque a gente tem outras formas. Tem um que eu adoro e que as pessoas às vezes não prestam muita atenção, que é a tal da procuração em causa própria. Procuração em causa própria é o único instrumento que a gente tem no Código Civil que o outorgante pode falecer que ela não perde sua eficácia. Sim, ela continua valendo. Então, neste momento, por exemplo, você passar uma procuração em causa própria do carro. Sim. Já tive um caso no escritório assim. Já um patriarca com uma idade muito avançada, já sabendo que é o carro novo, que ele já queria deixar em vida para um filho, ele passou uma procuração em causa própria, esse filho já deixou a procuração pronta. Quando ele faleceu, o filho só foi lá no Detran e averbou a procuração. Não pagou ITCMD. Quando foi feito o inventário dele, por outras razões, mas o carro em específico ele quis deixar para esse filho, o dinheiro que veio do inventário, o filho justificou a aquisição do carro. Porque é uma aquisição, apesar de ser uma procuração. E detalhe, poderia o filho ter vendido este carro, nem passado o dinheiro por ele. Sim. Então, nem ter passado a propriedade por ele. Então, ele recebe a procuração em causa própria e diretamente vender para um terceiro.
Não precisaria passar por inventário. Então, eu falo, o gostoso do planejamento são essas estratégias. Você pode colocar, às vezes, amarrar um seguro de vida. Então, esse patriarca deixa um seguro de vida para, por exemplo, custear as despesas funerárias. Para custear os impostos relacionados ao inventário. Uma previdência. Faz um VGBL, um PGBL. VGBL, em alguns estados, você não tem nem que inventariar. Passa diretamente para os seus herdeiros. Afasta, mais uma vez. É uma estratégia tributária para você afastar o pagamento do ITCMD. Que, inclusive, essa estratégia vale para muito. Eu brinco em sala de aula, como eu estou ministrando a aula do ITCD, que aqui em Mato Grosso a gente tem muito herdeiro de pai rico, mas o herdeiro é pobre. Exatamente. E aí, quando chega no momento de pagar o ITCD ele é um valor gigantesco, mas o dinheiro está bloqueado em conta. Às vezes o pai tem, né, o falecido tem o dinheiro em conta, tem o patrimônio, mas você não consegue, né, fazer a viabilização disso aí. Porque o tabelião, como ele é corresponsável tributário pelo pagamento, ele não vai fazer a escritura se não houver paga a guia de ITCD. E aí fica aquele imbróglio, porque você precisa ir judicialmente pedir um alvará para venda, para custear o ITCD, e isso demora anos, meses. Ali, e já pagou custas processuais e honorários advocatícios quase que em dobro. Exatamente. Quase que em dobro. Não, essa é uma boa estratégia. E aqui no Mato Grosso do Sul, em que a gente tem grandes áreas, né, fazendas com valores estratosféricos, no momento do inventário, isso é um problema para os herdeiros. Porque a gente tem muita, em razão até da própria atividade agropecuária, as famílias não têm liquidez. Tem altos investimentos, acaba se amarrando com os bancos, né, para poder custear a atividade agropecuária. E no momento do falecimento desse patriarca, a família se vê com um problema insolúvel. E aí você tem aquela velha técnica. Imóveis sendo vendidos pelos herdeiros sem passagem. Exato. Sem passagem da matrícula, sem passagem da propriedade. Ou o comprador exige um deságio tão grande para custear as despesas do inventário para conseguir a propriedade. Então, veja a inteligência do planejamento patrimonial sucessório para salvaguardar os herdeiros, inclusive, desse tipo de problema. E não vai parar a atividade agropecuária. Continua funcionando a fazenda, compra-venda, gado, plantação, venda, etc., sem que pare a entrada de dinheiro. Num outro momento, se fosse uma pessoa física, talvez malemar se conseguiria fazer a venda de uma colheita, por exemplo, que está amarrado ali com o falecimento do pai. Exatamente. Ninguém vai depositar esse dinheiro para quem? Para o inventário? E vai você ficar brigando dentro de um processo judicial para receber esse dinheiro, não conseguindo pagar os impostos? Para regiões em que há muitas pessoas da área do agro, é essencial o planejamento patrimonial sucessório. E ao contrário do que as pessoas imaginam, mas eu não posso fazer porque o meu imóvel está alienado para o banco, etc. Esquece, isso é totalmente solúvel dentro do planejamento. Sim. Não tem problema, a atividade continua. Então, é uma solução incrível, incrível, principalmente para as pessoas do agro. Doutora, a gente já está caminhando para o encerramento. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a sua mentoria, ou quem quer aprender mais sobre holding familiar, quais são as redes sociais ou sites que a pessoa pode acessar? Eu estou em todas as redes sociais, né? Se você colocar Mari Arteiro ou Mariana Arteiro, vão aparecer lá. Todos os dias eu coloco conteúdo de planejamento patrimonial sucessório. Eu coordeno o grupo de trabalho da OAB São Paulo em planejamento patrimonial sucessório e holdings. Faço parte da Comissão Federal de Sucessório da OAB, né? E também tenho a mentoria prática em planejamento patrimonial sucessório, que a gente só faz prática mesmo. Então, é pegar na mão do advogado, ensinar ele desde o momento de fechar um negócio com o cliente até a entrega do trabalho para esse cliente final e como manter esse cliente na base do escritório com outros serviços. Então, a mentoria prática vem para isso e já convido a todos que dia 5 de setembro será o Congresso de Planejamento Sucessório e Holdings da OAB São Paulo. É o maior congresso desse tema no país, para você ter uma ideia. Em 4 dias acabaram todos os ingressos, eu não tinha nem divulgado pela OAB ainda. Opa. É uma loucura. As pessoas na rede social já saem comprando. Então, inclua lá nas redes sociais, que vale a pena, porque tem conteúdos diários e todos os eventos que eu participo, inclusive estou em Campo Grande, né, em razão de um evento promovido pela OAB Federal aqui junto com a OAB Mato Grosso, que é o Circuito Nacional do Planejamento Patrimonial Sucessório. A gente roda o país inteiro levando, e o próximo vai ser em Belém do Pará, dia 18 de junho, e depois estaremos em Florianópolis, dia 1 de julho. Então, quem estiver por lá,
tá super convidado. Perfeito. Já segue então aí, pessoal, professora Mari Arteiro no Instagram, @MariArteiro, para poder ficar por dentro aí das novidades envolvendo planejamento familiar, holding e outras informações. Bom demais. Doutora, eu agradeço a presença da senhora. Eu gostaria de dizer que eu estou extremamente feliz, menos pelo Chay no meio do podcast ter falado de digital, né? Mas o empresarial, pessoal, vai sobreviver. Não vem com esse papinho, não. Verdade, o empresarial incomoda. vai sobreviver. Aposte no empresarial, dá certo. Eu falo para vocês, está aqui a prova, a professora Mari Arteiro aqui, hein? Olha aí, meus alunos. Obrigado, professora, novamente, pela sua presença. E obrigado, Bruno, também, pela presença. Esteja sempre convidado para o nosso podcast, que seu passe é caro, tem que atravessar aqui tudo, mas aí a gente tá junto. E já segue a gente no Instagram, tá, pessoal? @direito.cdb, para vocês ficarem por dentro não só do lançamento dos novos episódios, mas também para acompanhar o dia a dia do curso de Direito da gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. Sucesso total. Obrigado, doutora. Feito, Obrigada pessoal. mais Até uma mais. vez. Tchau, tchau.